tudo bem? Hoje nós teremos uma aula bem divertida, ou não, sobre a transitividade verbal ligada à regência verbal ainda, para que vocês compreendam melhor esse processo. Eu passei um texto para que vocês resenhem sobre esse texto e respondam a pergunta que eu coloquei no fórum sobre a ligação entre a transitividade verbal e a regência verbal. Por quê? Como eu disse para vocês em sala de aula, é necessário que vocês aprendam sobre a transitividade verbal antes de seguirmos para a compreensão de regência verbal. Eu observei aqui algumas das respostas de vocês e algo que eu achei muito interessante foi que muitos perceberam exatamente que os dois vão se ligar sintaticamente. A importância da frase nesse sentido. Sempre é importante nós percebermos que a regência verbal sempre vai estar ligada a construção da palavra dentro do texto. Eu agrado a alguém ou alguma coisa. Pode ter, e a transitividade, ela vai estar ligada exatamente nisso. E é necessário que possamos compreender. Professora, como é que eu vou compreender esse uso? Através do uso. Quando você vai usar determinada palavra, você usa através do contexto. Então, lembre-se do que discutimos em sala. Se a regência verbal ela necessitar de um objeto direto, ela vai ser uma regência verbal direta. Se ela necessitar de objeto indireto, ela vai ser uma regência verbal indireta. Essa é a base da regência, gente, da regência verbal. Quando você compreende a transitividade do verbo, você vai compreender o uso da regência. Lembre-se do que eu falei para vocês sobre a regência verbal, que ela sempre vai ter o verbo como termo regente e o complemento como termo regido. E ela sempre vai ser ligada ao quê? À transitividade verbal. Então, é necessário que vocês compreendam isso. E a regência nominal, professora? É ligada ao verbo? Não. A regência nominal ela vai ser ligada ao nome. E quando a gente fala de nome nos estudos das classes gramaticais, aí já entrando na morfologia, a gente sempre vai ter que lembrar de substantivo, adjetivo e advérbio. Essas são as três classes gramaticais essenciais no estudo de nome. E é necessário que vocês compreendam. É importante nesse estudo de transitividade verbal e também na relação de regência nominal, gente, é porque é essencial. Estudem preposição em casa, relembre essa classe gramatical, porque é a preposição que vai ligar a regência nominal ao seu, no estudo da regência nominal, o nome ao seu complemento. No livro de vocês, no estudo de regência nominal, que começa a partir da página 25, ele vai já através desse estudo. Como? Ele fala sobre a relação do substantivo, do adjetivo e advérbio com seus complementos, o qual que vai receber o nome de regência nominal. Às vezes, a preposição empregada para introduzir o complemento nominal pode alterar o sentido da frase. Vamos ver o exemplo. Fechamos o acordo com os times rivais. Fechamos um acordo entre os times rivais. Olha como a preposição aí, ela liga os dois termos da regência nominal, mas ela também os modifica. Na primeira frase, o sujeito do verbo fez parte do acordo com os times rivais. Na segunda, ele apenas mediou o acordo entre. Eu estou mediando um acordo entre times rivais e não fechando o acordo com os times rivais. A gente percebe que o sujeito está presente na primeira oração, mas na segunda ele não está. E isso é essencial no estudo de regência nominal. Por quê? Porque é a preposição que vai dizer como é que vai ser esse regimento entre os nomes. Nós temos aí a regência de alguns adjetivos e substantivos, acessível a, acostumado a, adequado a, alheio a, amoroso com. Essa questão, por exemplo, eu sou amorosa com o meu marido. Amorosa com. Agora, olha essa relação, olha como a preposição ela pode modificar. Eu vejo um encontro amoroso entre Marcela e Gabriel. Então, o amoroso aí, já o que? Foi modificado. É um encontro amoroso. Amoroso é adjetivo? É. Mas agora entre duas pessoas, eu não faço mais parte.
Mas se eu sou amorosa com meu marido, eu estou fazendo parte. Não mudou a classe gramatical. Amoroso e amorosa, nos dois casos são adjetivos, mas a regência modificou a forma como esse adjetivo vai atuar sobre o complemento. Isso é regência nominal, gente. Algo que é bom a gente perceber é que quando o complemento nominal é introduzido pela preposição de e o termo que vem após a preposição de é um verbo no infinitivo ou uma palavra que se relaciona com esse verbo, a gente tem que tomar cuidado para não fazer a contração do de. O que é a contração? É quando o de mais o formar do, de mais a formar da. E o de sozinho é uma preposição por si só, única, ela não tem combinação nem contração. Então, a gente não pode realizar a contração da preposição quando ela está com o verbo no infinitivo, como o exemplo que está no livro, de ele faltar. No caso, nós temos aí sujeito de faltar. E na segunda oração, de o estádio é o sujeito do estar, não está. Então, são sujeitos de um verbo no infinitivo. Então, a gente não pode usar, contrair o de. Não poderia falar na hipótese do ele, ou então o fato do estádio. A gente pode ver que aí, tanto em uma quanto outras, ele usa o de ele, e na outra é de o. O artigo foi necessário porque não pôde haver contração. Algo que a gente sempre deve notar é que, assim como os adjetivos, a gente vê muito uso do a, da preposição a, nos advérbios, principalmente os terminados em mente, também vão seguir isso. Por exemplo, as palavras como paralelamente, relativamente a, paralelamente a. Então, eles vão pedir essas preposições. Mas pode haver outras? Pode, ó. Haja conscientemente em relação ao meio ambiente, com relação ao meio ambiente. A gente vai poder usar alguns outros tipos de preposição para uma mesma palavra, para o mesmo advérbio, para o mesmo nome. Só que geralmente umas são mais aceitas do que outras. Isso vai ser de acordo com o uso e do contexto. Sendo assim, é necessário que a gente sempre lembre que regência verbal vai ser a relação entre os verbos e seus complementos. O verbo é o termo regente e o complemento é o termo regido. A regência direta ocorre quando o verbo é empregado com transitivo direto, ou seja, sem uso de preposição. A regência indireta ocorre quando o verbo é empregado como transitivo indireto, ou seja, com o uso de preposição. Na regência indireta, as regras determinam quais preposições devem ser usadas. E os verbos intransitivos estão sujeitos às regras de regência verbal, que determinam qual preposição escolher para ligar o verbo transitivo aos seus adjuntos, no caso adverbiais. Então, sempre é necessário a gente perceber e entender a transitividade verbal para que a gente compreenda a regência verbal. Se você não souber que aquilo é um transitivo indireto, você nunca vai saber o tipo de regência verbal que está acontecendo ali. E na regência verbal, a gente vê a relação de sujeito, adjetivo e advérbio com complementos. E esses complementos ligados por preposição. Às vezes, a preposição empregada para introduzir o complemento nominal pode alterar o sentido da oração, como a gente falou da preposição entre e da preposição com. Quando o complemento nominal é introduzido pela preposição de, o termo que se segue é sujeito de verbo no infinitivo, não se recomenda a contração da preposição com esse termo. Não pode usar do e da antes de o sujeito junto com o verbo no infinitivo. Infinitivo, gente, são os verbos quando eles estão na conjugação, a R, ER ou IR, viu? Não se esqueça. E advérbios terminados em mente, derivados de adjetivos, em geral, a mesma regência dos adjetivos que lhe deram origem deve ser usadas. Professora, é comum o uso de advérbios que são derivados de adjetivos? Sim, gente, é comum. O complemento dos advérbios pode ser introduzido também por locuções prepositivas, como em ou com, relação a. Vocês vão perceber
que quando a gente estuda, por exemplo, a regência nominal de substantivos, elas vão variar bastante nas preposições que a gente pode usar. Por exemplo, medo de, obediência a, horror a, impaciência com, bacharel em, sou bacharel em letras, atentado a ou atentado contra alguém. Então, no substantivo isso vai variar muito. Nos adjetivos, a gente vai ver que quase todas vão necessitar da preposição a como seu auxílio. Acessível a, entendível a, necessário a, passível a, passível, não, nesse caso passivo é de, prejudicial a, próximo a, grato a, ou grato por também pode ser usado. Mas geralmente vai ser quase todos a. E vai ter, claro que sempre tem exceções, gente. E na questão de advérbios, como a gente falou, os que terminam em mente e que derivam de adjetivos, eles vão seguir. Se você sabe que esse adjetivo a gente usa a, quando esse adjetivo vira advérbio, ele também vai ser usado a. E é isso. Esse é um estudo de regência nominal e verbal. Professora, qual é mais difícil? A verbal. Porque se você não souber transitividade, você vai se complicar no uso da regência. A nominal, eu diria que a gente pode esquecer por vezes qual é a diferença. Como eu falo para vocês sempre, né? Às vezes vocês esquecem muitas classes gramaticais. E para a gente aprender sintaxe, é necessário que a gente aprenda a morfologia primeiro. O estudo de morfologia das classes gramaticais é tão importante quanto o estudo de sintaxe. E eles se complementam. Por isso que eu passei o texto para vocês, que fala sobre transitividade e regência verbal, para que vocês compreendam que de agora em diante a gente sempre vai ver assuntos que vão se complementar um ao outro. Agora a gente vai começar a compreender no estudo de sintaxe como a morfologia é importante, como o uso da morfologia é importante.